Olá, amigos. Como parte de nossa incumbência na tarefa de esclarecimento e de exposição de um pensamento reflexivo, oferecido pelo nosso grupo espírita Esperança em Cristo, hoje nós vamos abordar um tema que chamamos de medo nos dias presentes, como superar. Vamos procurar, então, oferecer um enfoque que seja mais equilibrado, a nos favorecer uma maneira de atravessar esses atuais momentos de instabilidade emocional e essa instabilidade emocional causada pela manifestação da reação chamada medo. Uma reação que é parte natural do processo que dirige nossas atitudes de defesa em qualquer situação quando nos sentimos ameaçados. Situações de perigo iminente, seja esse perigo real ou um perigo imaginário. Bom, nós escolhemos esse tema por conta de sua evidência maior nestes dias presentes. Dias, então, que têm se apresentado assim, extremamente plenos de angústia, de aflição, para uma considerável parcela de todas as criaturas em todo o mundo. E observamos que, ao mesmo tempo, esse extremo do medo que se manifesta em tantas pessoas, também, para outro grupo, acontecem assim atitudes antagônicas bem marcantes, atitudes que negam as razões para tais sensações de medo. E isso acontece numa considerável parcela da população mundial. Bom, devemos convir que tais atitudes assim, em seus extremos, né, o medo excessivo ou a sua ausência, vão resultar inevitavelmente em questionamentos que são justificados sobre que posições devemos tomar na presente situação. Esse perigo é real, justifica que essa sensação de medo assim seja tão marcante em nós, ou essas atitudes de negligência, que ignoram esse provável perigo. Afinal de contas, onde nós ficamos diante de uma situação ou de outra? Vamos procurar fazer uma definição ou um conceito simples do que seria medo, né? Vamos dizer que se trate de uma reação, de uma sensação geradora de um certo grau de aflição. Aflição essa que esse grau dessa aflição tem uma intensidade variável de pessoa a pessoa, porque ele é decorrente de nossa percepção pessoal sobre algo que esteja a nos ameaçar. Ameaça essa que seja verdadeira ou não, né? Ele é desencadeado, essa reação, né, do medo, a sensação do medo é desencadeada como parte de um mecanismo instintivo de defesa diante dessa possível ameaça que eu citei, e essa ameaça mais iminente ou menos iminente, mas ela é capaz de provocar em nosso organismo físico reações chamadas neurohormonais, ou seja,
são reações iniciadas a partir do nosso sistema nervoso, que, por sua vez, vai estimular a liberação de certos hormônios que estão relacionados a essas situações de ameaça, de estresse. Esses hormônios são especialmente a adrenalina e o cortisol. São eles, então, produzidos por nossas glândulas suprarrenais e responsáveis, então, pelas reações que apresentamos e que determinarão nossas ações diante do perigo iminente, verdadeiro ou aparente, mas vai determinar nossas ações de luta ou de fuga. Então, é uma reação que acontece naquele instante do estresse agudo e o organismo fica extremamente estimulado. Exatamente naquele momento é que haverá a decisão: enfrentar o perigo, lutar, ou a opção é a fuga da situação. Muito bem. Hoje nós estamos vivenciando dias bastante difíceis para muitas pessoas, em consequência da epidemia desse chamado coronavírus. Uma epidemia que está se manifestando assim em todo o mundo, na forma do que se chama pandemia, né? A epidemia quando ela é assim tão abrangente. E aí, diante de tantas incertezas e carência mesmo de maiores conhecimentos sobre como se espera a evolução desse quadro, porque uma manifestação de doença está sendo quase que uma novidade. Embora se conheça o coronavírus, mas a forma como a doença está se manifestando, esse tipo dessa epidemia, está trazendo muitas manifestações novas, desconhecidas. E os próprios pesquisadores é que, a partir desse instante, começam a compreender melhor. E essa carência desses conhecimentos, tanto da parte dos especialistas médicos como aqueles dedicados à pesquisa, isso pode justificar essa referida reação de medo de tantas vezes de maneira tão intensa, tão exacerbada. Porque, na verdade, nós estamos vendo isso, estamos diante de um perigo real evidente. E estamos, assim, todos nós expostos a ele. Agora, ainda que se considere real tal situação de perigo, precisamos cuidar para que as nossas atitudes nessas condições sejam sempre as mais sensatas diante desse cenário. Nós vamos buscar uma historinha para ilustrar um pouco. É que conta-se que quando Buda ensinou aos seus discípulos o conceito de caminho do meio, né? É o caminho do equilíbrio. Ou seja, o caminho do equilíbrio ele descreveu como sendo a linha central entre todos os extremos opostos. E ele fez isso baseando-se em algo que ele escutou de um velho músico falar a um aluno. Esse músico passava num pequeno barco no rio e na margem desse rio se encontrava o Buda descansando juntamente com seus discípulos no intervalo da caminhada que eles se propuseram na busca da iluminação.
uma busca, né, da iluminação espiritual, que eles, na verdade, não sabiam exatamente. O Buda não sabia exatamente, mas estava na busca. E assim eles seguiam terras e terras, sobrevivendo aí de recursos que a própria natureza oferecia, bebendo água de fontes, de rios, alguma caça. Em geral, não aceitavam alimentação oferecida por outras pessoas, porque queriam ter a pureza da sua condição, a liberdade total nessa busca. E aquele velho músico que passava naquele bar, explicando ao seu aluno, ele falava a respeito do ajuste de um instrumento musical de corda. E então ele disse ao seu aluno: se apertares esta corda demais, ela arrebenta. E se a deixares solta demais, ela não toca. Isso significa simplesmente bom senso, a busca do equilíbrio e aquilo que foi depois o Buda desenvolveu como os conceitos do caminho do meio, criou lá os 8 passos, tal. Essa é outra história. Então teria sido esse momento bastante importante para desencadear o processo de iluminação do Buda. Mas vamos voltar aos nossos dias atuais e aqui vamos buscar o nosso entendimento também através do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E lá está a exortação do vigiai e orai. Essa recomendação extremamente importante e que devemos empregá-la também como um cuidado que devemos ter para não nos perdermos no excesso ou na ausência de medo. Havemos de ter o bom senso ao fazermos nossas escolhas dos cuidados que precisamos tomar, seja seguindo orientações dos critérios da ciência, porque sabemos que a ciência é também um instrumento de Deus. Está aqui destinada a atender às necessidades humanas. Devemos também ter o bom senso para seguir as recomendações de pessoas capacitadas que nos possam dar essas orientações de forma também equilibrada. Vamos lembrar que é nosso dever, perante a espiritualidade superior, valorizar a possibilidade que temos para preservar a continuidade de nossa atual experiência reencarnatória. Estejamos, assim, atentos à condição de que aqui nos encontramos essencialmente com a finalidade de aprender valores que contribuam efetivamente com o nosso aprimoramento moral. Não devemos esquecer que essa é a nossa destinação reencarnatória nesse planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações. Um cuidado que precisamos ter, devemos assim atentar para um provável grande equívoco daquele que enaltece a própria fé e exclama: a minha fé em Deus, a minha fé no amparo de Jesus é suficiente para me proteger. E a pessoa assim fala,
enquanto negligentemente se expõe até desnecessariamente ao perigo. Eu diria que, no mínimo, essa pessoa estará agindo de forma imatura, como uma pessoa tola. Não estou negando essa fé. Agora, vamos frisar que essa fé, sim, ela é importante, mas devemos entender que Deus, incontável número de vezes, socorre sua criatura através de outras criaturas ou de si própria, né? Quando lhe oferece, então, recursos que a façam agir de forma sensata. Então, essa fé realmente ela deve ser preservada e conduzida ao mesmo tempo em que se busque os recursos de que já dispomos no atual grau de evolução do nosso planeta, seja em seu progresso científico, seu progresso tecnológico e social também. Recursos esses que sejam, enfim, destinados à preservação de nossa integridade física e também do nosso próximo. Nós sabemos que o grande risco de contágio por esse vírus é real. E essa epidemia está assolando praticamente toda a humanidade. Então, considerar louvável aquele que se expõe deliberadamente a tal risco só pode ser justificado se essa exposição ao risco for motivada pela atitude nobre da ação socorrista ou pelo cumprimento da responsabilidade na preservação das atividades essenciais da sociedade, ou ainda pela busca de meios, né, indispensáveis à manutenção do sustento familiar. De outra forma, se não for por essas razões, diria que se trata de negligência, de irresponsabilidade e mesmo de desrespeito à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sempre espera de nós providências destinadas aos cuidados de preservação da saúde de nossos corpos físicos. Porque esses corpos físicos que nós utilizamos hoje como seres espirituais, eles são vasos sagrados, são instrumentos sagrados dos quais nos utilizamos de forma a permitir a nossa experiência de ser espiritual no mundo material, que é uma experiência indispensável ao nosso progresso evolutivo. Vamos voltar a um tempo bem passado, né? Um tempo muito distante do nosso passado, no passado da nossa história, cerca de 3.300, 3.400 anos atrás. Nessa ocasião, o homem terreno recebeu através de Moisés, né? Todos conhecem a história de Moisés, recebeu as leis de Deus. Leis que ainda em vigor, porque são a expressão da suprema moral divina. E o seu cumprimento, ele trata-se de um requisito essencial para a experiência humana no mundo material
uma experiência que esteja em consonância com a vontade do Criador. A partir daí, da época de Moisés, quando ele recebeu essas leis, passaram-se aí cerca de 1.400 anos, aproximadamente. E, mais uma vez, Deus torna a conceder enorme bênção quando nos enviou seu Filho Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que então nos trouxe uma lei maior, a lei do amor. Está registrado em Mateus que ele, Jesus, nos disse claramente que não veio destruir a lei mosaica, lembrando que é no que se refere ao seu componente divino, que então foi expressado ali nos 10 mandamentos sagrados. Como nos disse Jesus, veio para dar-lhe cumprimento. Veio apresentar uma nova visão de embelezamento da lei mosaica. Veio adorná-la com a singeleza de uma pétala de flor. No caso, podemos dizer que ali foi a pétala do amor, porque ali foi o amor divino, para que pudesse, então, ser irradiado sobre todos os seres e entre si. Assim está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui sobre esse iota. Iota é uma letra grega, é a menor letra do alfabeto grego. E ela corresponde, no alfabeto hebraico, à letra iod, que também é a menor letra, e ela tem um significado na tradição hebraica sagrado. Porque, sendo a menor letra, ela representa o início de tudo, o início da criação. Ela começa com um pequeno ponto e vai formar um pequeno traço. E, sendo assim, nessa tradição, considera-se que ela faz parte de todas as outras letras do alfabeto hebraico. Tanto que esse enfoque do sagrado, nessa tradição, o nome de Deus não poderia ser dito, a não ser pelo profeta do templo, né? Pelo religioso do templo, o sacerdote do templo. A pessoa comum não poderia falar o nome de Deus, porque estaria blasfemando. Então, havia um conjunto de 4 letras que essas 4 letras representavam o nome de Deus, que não poderia ser citado. Era o iod, a primeira letra do conjunto, iod, re, val, re. Essas 4 letras representavam o nome de Deus que não podia ser falado. E até a partir daí, né, iod, re, val, re, veio formar, na evolução da linguagem, veio formar o nome Jeová, né, que conhecemos atualmente. Bom, mas isso é só um detalhe para
esclarecer quando Jesus fala é, que nada, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto não reste um único iota e um único ponto. Ou seja, a lei que ele trouxe, a lei do amor, mais dia, menos dias, ela precisa e ela irá prevalecer no nosso planeta Terra. É uma questão de tempo. Agora, estamos nos referindo à lei mosaica, mas é fato que muito antes da lei mosaica, o ser humano traz na sua consciência o registro das leis naturais, que são as leis, aquelas que estão em vigor desde a criação dos mundos, incluindo o nosso planeta. E por se tratarem de leis divinas, são eternas e vigoram assim desde o início dos tempos, e também a elas Jesus não veio destruir. Onde eu pretendo chegar? Vamos lá. Ao esclarecimento de que todos os fenômenos naturais, quaisquer que sejam eles, têm acontecido ao longo das eras e possivelmente continuarão a se manifestar de forma totalmente independente de nossa vontade. Nem mesmo Jesus, com todo o poder que ele dispunha, né, otorgado pelo Pai Maior, nem mesmo ele pretendeu eliminá-los. Vamos recordar que quando ele aplacou a tempestade, sua ação foi somente naquele evento. Ele não eliminou o fenômeno da tempestade, ele acalmou, aplacou a tempestade naquela ocasião, pura e simplesmente. Por quê? Porque esses fenômenos são importantes, são indispensáveis no processo evolutivo dos mundos. E assim tem acontecido ao longo de toda a história do nosso planeta e da humanidade que aqui habita. Uma infinidade desses fenômenos, como os cataclismas, diversas formas, os terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e tantos outros mais, né? Inclusive as pragas e as várias epidemias sofridas pela humanidade, né? Nós temos aí uma infinidade delas em toda a história humana. Peste negra, peste bubônica, gripe espanhola, né? E tantas outras, né? Mais recente aí, H1N1, febre amarela, tudo isso. No tempo presente, praticamente toda a humanidade está passando por um desses momentos. Lamentamos e sofremos porque realmente são momentos dolorosos. Mas, no entanto, nós podemos ter uma outra visão para vislumbrar. É que crises como essa desencadeiam também estímulos nas criaturas, estímulos que são capazes de acelerar descobertas científicas, são capazes de acelerar o progresso tecnológico e também de despertar os bons sentimentos adormecidos na alma humana. Pelo menos assim devemos esperar que aconteça, né? Em especial, o avanço no aprimoramento dos valores morais das criaturas e que possa, assim, levá-las a um aprofundamento no processo de conscientização da vontade de Deus, que tem sido sempre manifestada
no sentido de nos reconhecermos e de nos relacionarmos verdadeiramente como irmãos. E é em momentos como esses dias atuais que devemos estar, então, atentos a um brado de socorro que a Mãe Natureza nos envia. Assim nos alertando para a necessidade de nossos comportamentos com mais humildade. A necessidade de nos reconhecermos, cada um de nós, como parte íntima da humanidade, essa humanidade que precisa encontrar-se na unidade do sentimento fraterno. A necessidade urgente que temos de abandonar a ganância, o orgulho e a arrogância, principalmente abandonar a indiferença diante dos milhões de irmãos necessitados de tudo e das mínimas condições que representem assim a dignidade do ser humano. E agora, nesses dias, se o medo está presente em nossas vidas, é preciso, nós não devemos alimentá-lo ao ponto em que ele possa abalar nosso compromisso, nosso equilíbrio emocional. Se ele está presente, então vamos buscar meios que nos auxiliem a superá-lo. E este é o momento oportuno para que, apesar do medo, que assim possamos nos sentir corajosos, pensando e agindo de forma a alcançarmos mudanças significativas em nossos valores humanos. Ao mesmo tempo em que devemos procurar nos ancorar na essência da consciência genuinamente cristã, pois isso nos dará segurança. A sensação de medo realmente ela é dolorosa para as nossas almas. Mas precisamos administrar essa situação. E para que assim possamos ter condições de bem administrar essa sensação, necessitamos buscar a humildade necessária que permita o nosso comportamento de maneira sensata na realização dos cuidados destinados a preservar nossa saúde física e mental também. Para que assim, então, tenhamos ainda a chance, enquanto passamos pela atual experiência reencarnatória neste mundo, tenhamos a chance de nos colocarmos em reais condições a serviço de Jesus. É dessa forma que estaremos dando mais um passo em nossa caminhada evolutiva. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, palavra de Jesus afirmando que ele diz: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Nós devemos acreditar que quando assim Jesus nos falou,
não foi significando dizer que para adentrarmos em seu reino, somente será possível na condição de espíritos desencarnados. Precisamos perceber que o reino de Jesus começa já, enquanto nos encontramos ainda aqui na Terra, ainda na condição de espíritos encarnados. E podemos ter acesso a ele, desde que nos conectemos com sua vontade e com sua bondade. Se seu reino não é deste mundo, é porque não é material. Mas, em sua transcendência, ele pode estar aqui, pairando sobre nós, a nos aguardar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos se aprimorando. Em relação à realeza de Jesus, nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo palavras de Kardec, Allan Kardec. Ele assim nos fala no item 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real? A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados da terra? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Bem, essa é a razão principal pela qual temos, então, o dever de reagir positivamente à aproximação do medo capaz de nos restringir à liberdade dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. Nós somos parte da realeza de Jesus, realeza que está acima de todas as vicissitudes terrenas. Nós dispomos de poderoso recurso para nos sentirmos sob seus cuidados, que é o quê? É a oração. A oração que seja conduzida pela energia potencial da fé. Porém, vamos nos lembrar de que essa atitude
não nos isenta da responsabilidade que nos cabe, no plano material, de recorrermos aos cuidados de nosso equilíbrio físico e mental, e de todos aqueles a quem possamos alcançar com a nossa disponibilidade de amparo, de consolo e de constante renovação do estado mental. Tenhamos, assim, a confiança imprescindível no amparo da espiritualidade, que, em nome de Jesus, pode nos beneficiar com sensações de paz, de serenidade e de vibrações amorosas que possamos, de nossa parte, irradiar essas vibrações a toda a humanidade. Muito bem, tenhamos assim nossa fé renovada, nosso fortalecimento diante de situações aflitivas, até mesmo e principalmente pela busca da oração oportuna. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Graças a Deus.